das leis divinas ou naturais, leis de Deus. Capítulo 6, da lei de destruição. Nos capítulos anteriores, abordamos da lei divina ou natural, desdobrando-se dela, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação. E agora, dentro da lei de destruição, abordaremos 1. Destruição necessária e destruição abusiva. 2. Flagelos destruidores. 3. Guerras. 4. Assassínio. 5. Crueldade. 6. Duelo. 7. Pena de morte. Destruição necessária e destruição abusiva. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. O homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. A necessidade de destruição cessa em outros mundos, quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. O direito do homem sobre os animais se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. 2. Flagelos destruidores. Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer.
desde que haja suado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. 3. Guerras. O homem é impelido à guerra pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Pois isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. A guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Objetivando a liberdade e o progresso, foram necessárias guerras que, apesar de resultarem em escravização temporária, esmagando os povos, os fizeram progredir mais depressa. Grande culpado é o que suscita a guerra em proveito próprio, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. 4. Assassínio. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. No caso de guerra, o homem não tem culpa quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Só a necessidade, em caso de legítima defesa, pode excusar o assassínio. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. 5. Crueldade. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. 6. Duelo. O duelo é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar se deu lado. Se de seu lado esteja a razão,
consertando se de seu lado esteja a razão, e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Sete, pena de morte. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassínio não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem? Próximo capítulo, estudaremos da lei de sociedade.